Game of Thrones foi um momento cultural, talvez o último a realmente balançar a internet e a vida real com a mesma permanência. A série tomou o mainstream de assalto, basicamente. Divulgou de forma nunca antes vista uma série de livros dos anos 90 para o mundo todo, transformou seus episódios em eventos e lançou jogos, graphic novels, roupas, bonecos, espadas, calendários, e mesmo derrapando no último terço, mesmo com a queda de qualidade da quinta temporada pra frente, pavimentou a estrada que trilhariam House of the Dragon, Cavaleiro dos Sete Reinos, vários spin-offs e agora talvez até um filme do Aegon. Tudo isso antes ainda do autor lançar o Winds of Winter. Mas dentro desse universo, um único jogo, um jogo singular se destaca. Game of Thrones, a Telltale Game Series, a junção entre a licença da HBO e o desenvolvimento da infame Telltale, que vivia um período de auge em 2014. Hoje eu quero te apresentar esse jogo de cima a baixo, de um ponto de vista apaixonado por essa franquia, de alguém que já leu esses livros algumas vezes, assistiu todos os materiais e conhece tudo por dentro e por fora. Mas preparem-se, porque esse talvez seja o jogo mais deprimente que eu já joguei. Vamos começar essa história pela Telltale. Ela foi fundada em 2004 por Kevin Brunner, Dan Connors e Troy Molander, 3 ex-funcionários da LucasArts que queriam seguir fazendo jogos focados em história, independente dos novos rumos que a LucasArts ia tomar. Eles tiveram alguns sucessos nos primeiros anos de empresa, mas é indiscutível que o primeiro grande hit aconteceu em 2012. The Walking Dead: a Telltale Series foi um estouro, e gamers mais antigos lembram do espaço que isso tomou em canais de gameplay e react da época. Claro que o sucesso que The Walking Dead tinha como série naquela época já era um negócio, mas o jogo foi um sucesso de vendas e de crítica. É bizarro lembrar disso em retrospecto, mas um jogo basicamente point and click foi considerado Game of the Year com folga. Para entender como nasceu o Game of Thrones, o jogo, a gente precisa entender o que a Telltale fez com esse sucesso inesperado do jogo do Walking Dead. Eles expandiram, usando o lucro desse game para contratar mais pessoas e também para comprar mais licenças. Foi aí que vieram então as licenças de Borderlands, Minecraft, Batman e até mesmo os Guardiões da Galáxia. E eventualmente, claro que chegou em Game of Thrones. Enquanto a empresa aumentava de tamanho, eles ainda se comprometiam com uma segunda temporada de Walking Dead e a nova série Wolf Among Us. Mas em dezembro de 2013, então, foi anunciado oficialmente Game of Thrones, a Telltale Game Series. E a essa altura, tenham em mente que a série já era um sucesso na TV. A essa altura, o infame Casamento Vermelho já tinha acontecido em junho de 2013, para tu ter uma ideia. Então é seguro dizer que Game of Thrones vivia o seu grande primeiro momento de popularidade. A Telltale viu no Game of Thrones a possibilidade também de recriar o sucesso de Walking Dead, e a história parecia que ia se repetir mesmo. No anúncio de 2013 foi informado também que Ty Franck, um dos assistentes de história de George Martin e também autor de The Expanse, serviria como consultor de história, bem como que a história não seria um prequel, e sim um material que se encaixaria entre momentos da série televisiva, se fincando como um material voltado pro canon da TV e não pros livros. Isso pode parecer óbvio para quem tá de fora, claro, mas tenham em mente que o jogo do Walking Dead faz justamente o contrário. Apesar da série de TV de sucesso, o canon e o visual do jogo se apoiam única e exclusivamente nos quadrinhos. A queda da Telltale em si é um assunto para 2 horas de conversa, e provavelmente alguns detalhes ao longo do vídeo vão ir surgindo, mas para nossa timeline tenham em mente que GOT Telltale saiu em dezembro de 2014, mais ou menos um ano depois do anúncio ali. Isso é anos antes do fechamento da empresa ainda, que só começaria a se reestruturar em 2016 e vai fechar as portas mesmo só em 2018. A história do desmanche dessa empresa é violenta, com o CEO expulso por acionistas, fofocaiada pública e todo tipo de drama que tem direito. Mas essa história fica para outro vídeo que vai acontecer mais rápido se tu pedir ele nos comentários. Por hora, temos no computador Game of Thrones instalado e preparado, então vamos falar de gameplay. Nas
superfície, o Game of Thrones da Telltale joga igual os antecessores dele. É um jogo da Telltale, afinal de contas, né? Então ele funciona de acordo com as convenções que a própria Telltale criou ou expandiu. Muitas cutscenes, escolhas de palavras ou ações, mecânicas Quick Time Events e outras que simulam o que quer que o personagem esteja fazendo no momento. Desviar de um inimigo, limpar uma espada e por aí vai. Se tu aprofundar esse gameplay, tu continua a ver clichês da Telltale, mas na minha visão, eles surgem aqui otimizados. As sessões, elas não se arrastam, elas têm um ritmo muito bom e não tem nada que tu fique parado tentando achar uma solução que não apareça logo. Mas a grande diferença de gameplay desse jogo pros outros, na minha visão, não é essa. A diferença aqui está no diálogo. Diferentemente do The Walking Dead, ou do Among Us, ou até dos jogos do Batman que vem depois, eu sinto que esse jogo tenta trabalhar mais as consequências das falas do que o clássico "essa pessoa vai se lembrar disso". Esse lembrete surge, com certeza, dentro do jogo, mas talvez pela própria vibe da série, de acordos nas sombras e palavras ditas e não ditas, que eu sinto que aqui o diálogo é mais importante que em outros. Ele não se salva, claro, de momentos ultra expositórios e de alguns chavões, mas atinge uma complexidade que não se vê sempre quando o assunto é Telltale. Ela é desigual, mas quando ela acerta muito bem essa caneta. Agora, o visual do jogo... Bom, o visual é no mínimo controverso. Eu diria que é uma soma de escolhas muito esquisitas, e se tu realmente parar pra analisar o que tá acontecendo aqui, não tem como ver de outra forma. Esse jogo ele aposta na clássica engine da Telltale e em visuais que misturam realismo enfeitado com um tal de cel shading, e assim, a proposta até é interessante no conceito, mas eu acho que acaba servindo de maneira muito esquisita o mundo de Game of Thrones da HBO. Tipo assim, não é estranho ver a expressão desse Tyrion Lannister mudando. Alguns personagens, como a Marjorie ou a Cersei, esses eu acho até que se encaixam no estilo, mas outros ficam apenas parecendo um visual de família dinossauro, assim. Esse Ramsay, por exemplo, é coisa de caricatura, coitado dele, assim, mas ao mesmo tempo, os visuais amplos, os takes abertos, as establishing shots, os cenários maiores mesmo, nas cutscenes, esses convencem muito bem. Ironrath, na minha visão, tem muito charme, King's Landing também, e a própria abertura no Red Wedding é um destaque visual dos grandes pra mim. Todos esses momentos representam um pouco do que poderia ter sido o jogo. Pinturas em movimento, trazendo mais do mundo da imaginação e menos do realismo que a série tentou usar para definir o mundo das Crônicas de Gelo e Fogo. Porque ele nunca ia conseguir competir com esse realismo da série, certo? A Telltale não teria o dinheiro nem o know-how, então a adaptação visual sempre esteve fadada a um visual mais cartunesco, que inclusive é mais tradicional da Telltale, né? Então, na minha visão, era evidente que o certo seria fazer igual The Walking Dead e se escorar muito mais em visuais de versões ilustradas, fanarts ou até mesmo criar uma linguagem própria para esse mundo. Mas é lógico que para vender e aproveitar o momento da série, seria comercialmente interessante que os personagens e a linguagem visual fossem o mais parecidas com a TV possível. É uma pena, uma lástima, assim, mas apesar dos pesares, apesar de ver os problemas do visual e entender quando alguém diz que os personagens parecem batatas, eu, no fim, ainda acho charmoso, tem um charme ali, tem uma fusão bizarra de coisas que funciona pra mim, talvez porque eu realmente seja um fã incorrigível do mundo, mas entendo que não seja pra todos. Senhoras e senhores, uma breve pausa só pra te contar que agora o Boa Noite Gamers tem uma lojinha. Yes! Temos uma lojinha, você pode comprar uma camiseta com o logo do BNG, uma caneca, um boné, um moletom, ou então uma das nossas novíssimas em folha camisetas temáticas de Game of Thrones, House of the Dragon. Dá uma olhadinha, que tá bem quente, bem interessante, e só aqui tu consegue comprar esses produtos. Game of Thrones, a Telltale Game Series, se passa entre a terceira e quarta temporadas da série. Então é num período que ainda basicamente adapta o Storm of Swords, ou Tormenta de Espadas, ou o terceiro livro, pra quem não sabe. Mas pra vocês, inclusive, que não são tão familiares com o material original, vamos definir melhor. É depois do Casamento Vermelho e antes do julgamento do Tyrion. Na verdade, é até antes do bolo de pombo do Joffrey, mas nós vamos chegar lá. O jogo aqui te coloca nos arredores da Casa Forrester, uma casa original criada para a série que serve os Stark e inclusive tem sua base de operações no castelo de Ironrath, que é bem pertinho de Winterfell. Os Forresters são um cachorro pequeno no norte, não é uma casa grande nem nada disso, mas eles se destacam
porque tem o domínio de produção sobre essa madeira de alta qualidade chamada Ironwood. A ideia do ferro, inclusive, tem a ver com o nome da madeira ali e é uma grande analogia para resiliência, resistência num lugar tão inóspito, e fica presente em todas as camadas de lore da Casa Forrester, respingando inclusive até no mote, no lema deles, Iron from Ice, que casualmente é o nome do primeiro episódio do jogo. Esse é outro fator, inclusive, tá, que eu não falei ali quando a gente tá falando de gameplay. O jogo segue, e não poderia ser diferente, claro, né, mas o jogo segue aquele modelo de lançamento tradicional da Telltale, que se eu não me engano, perdura até hoje, né, que é, ele sai em 2014 e vai sendo lançado ao longo de alguns episódios. São 6 episódios e o jogo foi mais ou menos de 2014 até o final de 2015. Mas ao longo desses 6 episódios, jogamos com alguns dos Forresters, só que o jogo abre com um único personagem jogável que não é diretamente da família. Aqui temos Garrett Tuttle, um jovem escudeiro a serviço do Lord Gregor Forrester, que se encontra com o exército Stark nas Twins. É a noite do casamento vermelho, e que abertura excelente que esse jogo conduz. É o tipo de game, eu acredito que esse é o tipo de game que tu não joga nada. Se tu tá enfiado num point and click de Game of Thrones, tu sabe do que se trata, e tu sabe que nessa noite em específico, meu amigo, as espadas vão cantar, sim senhor. A abertura traduz perfeitamente a tensão desse momento histórico do mundo de Game of Thrones. Em menos de 20 minutos, Garrett Tuttle já luta pela sua vida através de Quick Time Events, como era também padrão dessa Telltale da época. Os Forresters e todos os Bannermen dos Stark, na verdade, que estão ali no acampamento do Casamento Vermelho, são massacrados, mas Garrett Tuttle consegue escapar quase que ileso com uma missão. Leve de volta a espada da Casa Forrester para Ironrath e também uma mensagem, especialmente para Duncan. The North Grove must not be lost. É uma mensagem que vai render vários ganchos de trama no futuro, mas é interessante que ela já é plantada bem no início do jogo. Os nossos primeiros momentos do cenário aberto vêm logo depois de toda essa cutscene, e aí o Garrett pode finalmente ir explorando o caminho de volta para casa, por assim dizer. Mas logo tu já tem um lembrete de que desgraça pouca é bobagem, porque tu tá arrumando pra Ironrath ali, mas no caminho o Garrett cruza com sangue, e logo vai descobrindo que esse sangue é da família dele, pois soldados Bolton estão atacando terras Forrester. Ele chega em casa para ver a irmã morta e o pai à beira da morte, e mesmo lutando contra os 2 soldados Bolton que estão ali, o pai dele ainda morre em seus braços. Não teve nem meia hora de gameplay ainda e já foram 2 tragédias. Massa! Mas chegamos em Ironrath então, aos trancos e barrancos, entregamos a espada e a mensagem aos ouvidos do sentinela. E aí que os Forrester entram em cena de maneira mais definitiva. Jogamos o resto do episódio todo alternando entre Mira e Ethan, que são efetivamente os ampliadores dos núcleos desse jogo. O Ethan Forrester é o 3º filho do falecido Gregor Forrester, e com as notícias de Garrett, o Ethan se torna efetivamente o Lorde de Ironrath, porque ele acha que o filho mais velho morreu, o Lorde morreu e que só sobrou realmente o garotinho, se não contar o irmão exilado. A trama do Ethan foca mais nas consequências do Casamento Vermelho para uma casa pequena aliada aos Stark, ao passo que a trama de Mira Forrester, a irmã mais velha, se desenvolve lá em King's Landing, onde ela atua como aia de Margaery Tyrell. Vamos deixar de lado que não faz muito sentido que a Margaery teria como aia uma garota da puta que o pariu do norte, até porque algumas conveniências a trama ia ter que cuspir de algum lugar. Tipo, faria muito mais sentido a Margaery ter aias de casas vassalas de Highgarden, né? Porque elas adorariam, as casas ali que orbitam à volta de Highgarden, adorariam que suas filhas, ou netas, ou o que quer que fosse ali, a posição da moça estivesse muito perto de Margaery, que é efetivamente uma das herdeiras de Highgarden, né? Junto com Loras, ou então com todo aquele panteão de Tyrells que existe nos livros. Então não faz muito sentido, tipo, uma guria da puta que o pariu do norte tá ali, mas tudo bem, né? A história do Ethan é a que sucede a sequência de gameplay do Garrett, e eu penso que essa é um gancho muito bom pra te fisgar no jogo. Tu logo te vê no controle de uma casa, e realmente o diálogo e as escolhas aqui parecem ter muito impacto. De quem que vai ser o teu sentinela, a como responder as provocações, ou enviar ou não enviar o Garrett pra muralha. São várias as interações de diálogo que parecem ter muito peso, e acho que todas são reforçadas se tu consegue entrar na mente do guri, do Ethan, né? Ele foi incumbido de um trabalho quase que impossível, e o gameplay retrata muito bem essa tensão, até mesmo te dando uma fagulha de esperança aqui e ali. Quando o Ethan manda, por exemplo, o tio dele em busca do Asher, o irmão exilado em Essos,
parece que as coisas têm alguma chance de dar certo finalmente. É por isso que é brutal quando Ramsay Bolton abre o pescoço do guri com uma faca, executando ele na frente da família toda. É uma cena violenta, inesperada, que parece resultado das tuas escolhas. O que ainda serve como uma torcida da faca, como se tu tivesse feito algo errado, como se tu que tivesse matado o guri. Mas a verdade é que, apesar da ilusão de escolha, é um daqueles momentos deterministas que vai acontecer em todos os saves, só que assim, eu acho que ainda serve o seu propósito, tá? É uma cena muito forte, intrínseca de um material como Game of Thrones, que casa inclusive com a adaptação televisiva ou com a dos livros. Afinal, na TV o Ramsay é o que é, e nos livros o desgraçado trancou uma mulher numa torre pra morrer de fome, pois o Ramsay da Telltale assassina garotos de 10 anos na frente da família toda. Simplesmente brutal. Em King's Landing, entretanto, a vibe é bem diferente. A trama da Mira vai pelo jogo político, onde mentiras e falácias são ferramentas, e ela vai ter que usar tudo o que pode para salvar a família ou salvar a si mesma. O rosto do personagem Mira talvez seja um dos mais expressivos dos personagens jogáveis, só perdendo talvez pro Gareth. Então eu acho que uma das diversões dessa trama é com certeza ver as caras e bocas dela quando ela fica triste, chocada ou tá tentando enganar alguém. Mas de qualquer forma, a trama dela também começa bem intensa, com a Telltale trazendo os artilheiros pra jogar de uma vez. As primeiras cenas de Mira já são dela caminhando para a sala do trono, e claro, quando tu chega ali tu finalmente tem o trono mesmo, mas não só isso, tem Margaery Tyrell, Tyrion e Cersei Lannister, todos com as vozes dos atores e os modelos mais fidedignos que dá pra fazer. Quando o jogo volta pro Gareth, temos a penúltima das aparições de televisão. Ele foi enviado para Night's Watch e lá nós vamos encontrar ninguém mais, ninguém menos do que ele, Jon Snow, o homem, a lenda. Mas lógico, antes disso a gente tem que passar por um arco de treinamento que inclusive é muito emprestado da própria história do Jon ali, né? O Gareth é um nortenho exilado que chega e faz amizades com ladrões e escrotos enquanto desagrada um professor super autoritário, que não é o Sir Alyson Thorne, mas sim um Zé Boné chamado Frostfinger. Legal! As últimas peças que faltam pro nosso tabuleiro então aparecem no episódio 2, no papel dos dois filhos mais velhos de Gregor Forrester, Rodrik e Asher. O Rodrik tá tão bem de saúde que é camuflado perfeitamente entre cadáveres, mas a volta pra casa é quase tão amarga quanto a morte. Eu gosto muito inclusive da chegada dele ali, né? Porque tu acha a essa altura que o Rodrik morreu e vai chegando uma carroça com os corpos e parece que meio que não vão perceber que ele tá ali, mas tu já sabe que ele tá ali, então funciona muito bem, mas a chegada do cara é realmente bem deprimente. O irmão mais novo tá pra ser velado, os Whitehill e os Bolton estão à espreita e o Rodrik precisa defender a família e o povo dele sem sequer conseguir parar direito em pé. Já o Asher tem uma história completamente diferente em Essos, que inclusive já começa com uma das trilhas mais cachorras de som étnico que tu já ouviu. Chega a ser engraçado o clichê, tá? Mas a história dele realmente tem um viés bem diferente e abre numa mistura de Piratas do Caribe com The Nice Guys, que é muito divertida, e tanto ele quanto a Beskha, a mercenária aliada, são bem carismáticos pra carregar. Mas logo essa trama já é meio azedada, na minha opinião, com a chegada de Malcolm Forrester, teu tio que foi buscar o Asher a mando do Ethan lá no episódio 1. Assim, pra mim, se tem uma sobra no jogo todo, com certeza é esse personagem. Do nome à apresentação dele, eu sinto que Malcolm não tem nenhuma profundidade, mas a gente vai chegar lá ainda. Agora ele serve pra avisar o Asher que Ironrath precisa dele, e juntos eles decidem ir atrás da última ficha televisiva da Telltale, Daenerys Targaryen, em toda a sua glória poligonal, também dublada pela atriz da série Emilia Clarke. No caminho para ela temos ainda um encontro com o Drogon, só diversão pura, tem uma decisão envolvendo o Drogon, tá? Que alegria, senhoras e senhores. Agora, uma coisa que é interessante dos Forrester é o paralelo claro que os roteiristas da Telltale resolveram estabelecer entre eles e os Stark. Gregor Forrester é o Ned Stark, o patriarca bondoso, mais rígido, que cometeu um ato desonroso no passado. O Rodrik é o Robb, o filho quase adulto que foi treinado para assumir. O Ethan é o Bran e o Ryan é um análogo quase que idêntico ao Rickon, talvez o mais parecido de todos até, tá? A Talia e a Mira não são tão semelhantes à Arya e a Sansa, mas a trama de King's Landing não passa pela Sansa por um triz.
Deveria, inclusive, tá? Algum maluco doido nos comentários pode até querer dizer que eu tô viajando, tá? Mas eu acho que se tu examinar de perto, os paralelos são bem diretos, sim senhor. O Asher e a Talia, até na minha visão, são os personagens mais originais, porque realmente esses não têm um análogo tão direto. A Talia não tem esse impulso de ser uma garota guerreira que é descritivo da história da Arya Stark. E o Asher, ele até consegue se encaixar nesse papel de ovelha negra que é reservado pro Jon Snow, mas só se tu forçar muito realmente. Por que será que a Telltale foi por um caminho tão confortável, tão seguro, tão conhecido? É difícil de dizer que essas conexões não aconteceram de forma intencional, né? Mas enfim, o flow da história do episódio 3 pra frente é bem mais gracioso, depois de tudo que já foi exposto e explicado ali. As transições de cena pra cena e trama pra trama são bem elegantes, lembrando os melhores momentos da série de TV e dos livros também. Tem cada final de capítulo ali que tu não acreditaria, recomendo a leitura inclusive. No norte, o Gareth descobre que vai ter que se aventurar para além da muralha se quiser completar a missão dada lá no início. The North Grove must not be lost. O North Grove inclusive é deixado propositalmente vago por Duncan Tuttle quando ele visita o Gareth. Mas deixa claro que o Gareth, para completar essa missão, vai ter que se enfiar norte adentro, desconsiderando qualquer juramento que tenha feito a muralha, porque é um vassalo dos Forrester primeiro e precisa proteger o North Grove. E sabendo como essa história acaba, é meio besta olhar para essa cena em retrospecto, mas é só tu pensar um pouco, sem nem saber o fim da coisa toda, que tu já começa a ver os furos da trama, assim, só segue a lógica interna do mundo, tá? Duncan Tuttle é um nortenho de criação, ele nasceu e foi crescido no norte, então ele sabe o quão importante é a muralha e os juramentos dos irmãos da Night's Watch, certo? Ele sabe o que acontece com desertores no norte, ele sabe de tudo isso. Pois é, não precisa fazer muito cálculo para ver que é meio insano que o Duncan esteja pedindo isso do Gareth Tuttle, a não ser, é claro, que o North Grove seja algo realmente muito importante. Pois bem, vamos ver. O Gareth logo consegue a oportunidade dele, bizarramente, porque numa das próximas cenas o Jon Snow vem com aquela dicção perfeita do Kit Harington, assim, para dizer que estamos buscando voluntários para uma expedição a Craster's Keep, para matar os traidores daquele filler da 4ª temporada. Pois bem, o Gareth se alista e leva junto com ele Finn e Cotter, os dois amigos hesitantes que ele tem cultivado ali em Castle Black. I was a fucking legend, Ginelli. A fucking legend! Mas na minha visão, a trama mais Game of Thrones televisão talvez seja a da Meera. Se no norte temos algumas coisas que não encaixam com a lore ou com o mundo, ou então em Essos temos uma parte um pouco mais comédia, em King's Landing a trama se conecta com a televisão bem diretamente. No terceiro episódio, a Meera vai ao casamento do Joffrey, e é engraçado de certa forma como o jogo escolhe retratar o afogamento e consequente morte dele à distância. Tipo, tu tá mais ou menos no mesmo jardim, mas tu tá em outra parte do lugar, então tu meio que escuta tudo, mas tu não vê acontecer. Também na minha visão aqui ainda fica mais evidente o quanto é bizarro que ela é uma nortenha em King's Landing e não tem nenhuma interação com a Sansa Stark. Mas acho que tanto ouvir a morte do Joffrey quanto não interagir com a Sansa tem o mesmo motivo. Seria muito caro ter que modelar o Joffrey, a Sansa, o Tywin, Oberyn, Olenna, Elara, todo mundo. Porra, se eu não me engano até o Jaime Lannister tá no Casamento Púrpura na série. Então, pra poupar o orçamento de R$3 do jogo, pra evitar de ter que marcar uma diária com a guria que faz a Sansa Stark, que tava com o currículo bombando naquela época, nós escutamos a morte à distância. Mas apesar dos pesares, eu vou ter que te falar, eu acho que isso até que ainda causa um efeito interessante na trama. Tem uma coisa legal em tu que joga e já leu, saber pra onde a história tá indo, começar a ouvir aquelas coisas e ficar... Ih, azedou, fudeu. E se tu tem alguma dúvida ainda, tudo é cimentado quando o Tyrion desce algemado e acusado de matar o sobrinho. E daí eu acho que fica bem evidente que tem mais tragédia pra acontecer. Porque que o Tyrion não matou o Joffrey, a gente já sabe. Mas o que a Meera descobre exatamente nesse dia é que qualquer acordo que ela buscava fechar com os Lannister acabou de ir pela latrina. Porque o Tyrion era o mais próximo que ela tinha de alguma chance de poder. Com o sangue de um guarda Lannister que ela já tem nas mãos e o seu maior aliado político restante sendo preso, a Meera com certeza tá em maus lençóis. Mas fica uma menção honrosa aqui ao gigante Lyman Lannister, tá? Uma criação original da Telltale que surge ali no casamento do Tommen, um Lannister gago e tímido que
que tem uma sequência de interações bizarra com a Mira, simplesmente, assim. Lyman Lannister. Shit. Como resumir a metade final desse jogo? É complicado, senhoras e senhores, porque temos picos incríveis, mas também temos algumas depressões horríveis. O Rodrik, voltando para a trama dele, elabora um plano desnecessariamente complicado para prender Griff Whitehill, que resolveu ficar em Ironrath com uma guarnição e infernizar em toda ocasião possível. E caso tu não tenha jogado ou não tenha pego o contexto aqui, o Griff é o filho do Lud Whitehill, que é essa grande família rival dos Forrester, né? Pelo menos temos boas adições à trama com os personagens de Helena e Arthur Glenmore, que continuam a aprofundar a relação dessas casas com o norte. Mas em Essos, Daenerys Targaryen oferece servitude pro Asher e pra Beskha, mas ele tenta negociar dela um exército, pelo menos um dos muitos exércitos que ela tem, para que ele volte pro norte e defenda sua família. Pois é, nem tenta pensar muito, segue em frente, segue em frente. Até porque assim, nesse caso é melhor tu nem ficar tentando pensar muito e entender e só aproveitar a sequência dele e Beskha ajudando a tomar Meereen. É bem divertida, é um dos pontos altos do quarto episódio e tem alguns dos Quick Time Events mais exuberantes, vamos dizer assim. É especialmente emocionante até quando a Beskha encontra o velho escravagista e tu te vê confrontado com uma enorme decisão. Deixo ela matar o cara ou não deixo? Cumpro as ordens da Daenerys e abandono a minha amiga, que é quase minha irmã, ou atendo o que a minha amiga e irmã quer e perco a chance de ajudar a minha família. Tá entendendo? É uma decisão que é realmente meio complexa se tu parar pra ver assim. A trama vai desenvolvendo e várias dessas situações acontecem, onde temos um negócio que não faz muito sentido, dando espaço para uma sequência bem legal de gameplay. Claro que eu tô sendo bem generoso quando falo de gameplay num jogo da Telltale, mas vocês entenderam, né? E assim, de um jeito ou de outro, o Asher não vai conseguir o exército, então pouco importa, porque ele só vai conseguir lutadores, guerreiros para ajudar ele, tendo que ir lá lutar na arena de Meereen e pegar os que se pilham, assim. É uma daquelas saídas tangenciais de texto que são bem comuns a Telltale, honestamente, mas também qualquer pessoa que conheça a trama de Game of Thrones vai saber que a Daenerys não tá com essa bola toda pra sair distribuindo exército. Ela nunca daria os Second Sons pro Asher comandar, mas até aí tudo bem. A coisa verdadeiramente insana, na minha visão, acontece quando tu volta pra reportar pra ela. Tu pega a tua recompensa ou não, dependendo da escolha que tu faz com a Beskha ou não, e tá liberado finalmente pra voltar pra Westeros como tu quiser. Talvez com um baú de ouro, talvez sem um baú de ouro, mas com a chance de pegar os mercenários ali. Tudo bem, tudo certo, bora Westeros então, exceto que teu tio Malcolm Lannister, a sobra, o sexto dedo, o sem o que fazer, decide ficar em Essos pra aconselhar a rainha dos dragões. A pedido dela mesma, inclusive, tá? I'm a bit confused. Como assim? Como? É isso mesmo, segue em frente, não pensa muito. Tenta desenrolar esse teu nó aí se tu quer tentar pensar, então. Tenta desenrolar esse nó. Eu passei meses, tá? Honestamente, assim, eu tô falando pra seguir em frente, mas eu passei meses tentando entender essa. O que a Daenerys quer com os conselhos de um semi-lord aleatório do fim do mundo? E o Malcolm, que em questão de dias com a Targaryen já decidiu que ela é a salvação pro futuro do reino. Que ela vai ser uma aliada importante pra casa no futuro. Cara, do que tu tá falando? Do que tu tá falando? Se esse jogo tivesse uma segunda temporada, eu honestamente ficaria muito curioso. Uma das minhas maiores curiosidades é o que fariam com esse personagem. E outra coisa, cadê o Jorah Mormont e o Barristan Selmy? Onde que eles estão nessa porra toda? Por que a Telltale achou que seria uma boa ideia implantar um terceiro cavaleiro de Westeros na história da Daenerys como se fosse nada? Mais um conselheiro mais velho na história dela. Será que não tá sobrando muito? Tá sobrando bastante na minha visão. Até porque o arco dela, em qualquer versão que tu tomar pro material original, é impactado justamente pelos poucos retratos que ela tem de Westeros, né? Ela escuta histórias do irmão louco dela, do Jorah Mormont, depois algumas histórias do Barristan Selmy, uma aqui e ali do Illyrio e tal, mas a verdade é que ela tem muita dificuldade em conseguir encaixar as histórias que ela escuta com as poucas memórias de Westeros que ela tem. Isso é uma coisa que é bem central para a história dela como um todo, né? Então, nesse contexto que eu te pergunto, onde que o Malcolm se encaixa? Para que ele serve nessa trama? A verdade é que ele não se encaixa na minha visão. E eu vou além até, porque eu fico pensando assim, tá, beleza, conquistamos a aliança, ela vai lá pra Westeros com os dragões, acontece tudo que acontece na série, beleza, tá, mas qual a chance
de ele chegar em Westeros com ela e todos os nortenhos ficarem assim, tipo, não, a gente não vai querer que ela seja a nossa rainha, a gente que tá em Ironrath, que quem sobrou dos Forrester, a gente não vai pilhar essa aliança, porque a gente tem que obedecer, a gente tem que ser leal a quem é o Warden of the North, né? E ele não vai tá pilhando, assim, então daí como é que funciona daí, tipo, o Malcolm vai ficar onde? Ele vai ficar do lado dos Forrester ou da Daenerys? Não tem sentido nenhum e não se encaixa na trama de maneira nenhuma na minha visão. O Malcolm Forrester é um dos personagens mais incompreensíveis desse jogo. Eu realmente não consigo entender o que a Telltale queria fazer com ele. Mas voltando pro núcleo de Ironrath, lá os planos do Roderick acabam estourando na cara dele. E depois que Ramsay Bolton se diz cansado do feudo Whitehill e Forrester, daí realmente é cada um por si. Mas a cena do encontro entre Roderick e Ludd, o patriarca Whitehill, é muito interessante. E um daqueles raros momentos que é realmente possível cortar a tensão com uma faca de tão sólida. Como é um jogo da Telltale de escolhas e viradas surpreendentes, aqui tu realmente não sabe o que pode acontecer. Então eu acho que a imersão da história se paga muito. Vale a pena chegar nesse ponto só para poder ter finalmente a tua confrontação direta com Whitehill, nos teus termos, mesmo que custe o teu irmão mais novo. É bem mais impactante que descobrir quem que é o traidor dentro da casa Forrester, que é outra daquelas cenas de péssima qualidade. Dá vontade de dar um grito com a tua irmã quando ela começa a falar em círculos ao invés de dizer quem que é o traidor. Mas eu sei que a Talia Forrester não merece esse grito. E quem merece ele, na verdade, é o roteirista imbecil da Telltale que quis te revelar quem que é o traidor apenas por meio visual, deixando isso pra uma cena na frente da fogueira das mais clichê impossível. A cena do Bolton dizendo que tá cansado do feudo, porém, é bem impactante. Essa eu tenho que dar pra eles, tá? Coitado do Arthur Glenmore ali. Mas seguindo o fio de coisas que não fazem sentido, vamos virar de volta para King's Landing. Mira. Coitada da Mira, cara. É engraçado pensar em Cersei Lannister, a rainha que tem todo o poder do mundo nas mãos. Ela faz tudo, ela pode fazer tudo o que ela quiser. A essa altura, a Cersei, ela tá bem comandando King's Landing ali, com poucas supervisões do Tywin. Mas ainda assim, ela se obriga a escolher uma aia aleatória da Margaery pra ir até as Black Cells tentar tirar alguma info do Tyrion Lannister. Uma informação que provavelmente ela já sabia, como o próprio Tyrion diz, inclusive. Talvez isso possa até servir como um comentário meta sobre a crueldade da Cersei, porque ela quis fazer isso só pra ver todo mundo se fuder. Mas se for, tá? Parabéns, isso eu dou pra vocês. Agora, eu acho que lê como mais uma tentativa de colocar um personagem jogável na frente de alguém que o jogador pode reconhecer. E assim, eu achei que a essa altura o jogo já podia estar tentando coisas diferentes disso. Essas cenas com o Tyrion acontecem no episódio 5 e a essa altura tu já tava fisgado pelo jogo, se tu ainda tá jogando ele, por bem mais coisas do que olha o cara da série, olha a vozinha da série, tá entendendo? Mas a real é que às vezes é isso que tem na mesa, né? Então é isso que a gente tem que lidar. A Mira, a essa altura do jogo, ela já joga como a mais amedrontada dos personagens. E eu acho que tu pode falar o que tu quiser das tramas do Norte, tá? Mas pelo menos os personagens do Norte, eles têm essa diferenciação, que eles são sempre diretos nas coisas que eles falam e pensam. O Griff, Whitehill ou o Ludd, eles dizem: eu te odeio, eu quero te matar. É bem simples e direto. Já em King's Landing, eu curto que tem essa diferença de que tudo são mentiras e trapaças, tapinhas nas costas, e não, porque aquele cara tem dinheiro e tu não tem, então tu precisa realmente de muito mais aliados do que a Mira tem qualquer chance de ter essa altura do jogo, ainda mais depois que ela é meio que ignorada, escanteada ali pela Margaery Tyrell. Mas se a gente vira o nosso foco da trama pra muralha, aí as coisas estão um pouco mais interessantes, eu acho. Eu gosto bastante da relação que vai se formando entre o Cotter, o Finn e o Gareth, e eu acho que a gente também apimenta a coisa quando o Cotter revela em segredo que ele não é um ladrão nem porra nenhuma, ele é apenas um wildling que foi pego no lugar errado, na hora errada, e mentiu, porque era melhor mentir ali e entrar pra Night's Watch do que de fato ser executado. Essa profundidade realmente me pegou do nada, e mérito aqui pros roteiristas, tá? Porque eu entendo um pouco melhor agora todas as ações do Cotter, incluindo o descaso dele com propriedade privada. Ele não era ladrão, ele só é um cara muito alheio a toda essa ideia de isso é meu e aquilo ali é teu. Mas não adianta, cara, no Game of Thrones da Telltale a gente realmente não consegue ter uma sequência de bons momentos sem ter alguma coisa muito idiota no meio, assim, porque aquela sequência
que envolve a autodefesa do Garrett, ela é muito sem sentido, gente. Tipo assim, não tem como explicar de outra forma que não uma coisa que não faz sentido nenhum. Tipo, lógico que o Bolton vir pra muralha e agora ele também, o cara ali que ajudou a matar teu pai, ele tá ali, ele é um antagonista pra ti, é uma coisa que funciona, é um caminho óbvio, assim. Mas é todo o imbróglio deles ali, aquela luta deles, é uma coisa que eu acho que realmente não faz muito sentido e ainda é piorada com o discurso vazio que o Jon Snow aplica depois. Eu entendo, é uma cena necessária para mover o plot adiante e plantar esse desgosto do Garrett com a muralha, que vai ser um dos motivos para ele justificar a deserção. Mas assim, eu acho que não funciona, acho que é uma virada de trama que vai fazer o jogador se sentir trapaceado, porque tu pode jogar aquilo ali tentando fazer o máximo para não matar o cara, e ainda assim tu tem que lidar com um discursinho paternalista e imbecil do Jon Snow, e esse discursinho específico é talvez o indício de uma das dublagens menos interessantes que eu já ouvi na história dos videogames, assim, porque se tu pra realmente rever essa cena no playback e ouvir o áudio dela, presta atenção no áudio dela, que tu vai ver, na minha visão é evidente que o Kit Harington ele tava só lendo as linhas num papel, assim, sem contexto emocional nenhum. Tem até um corte ali de áudio que meio que vem num volume meio rápido, isso aqui é muito bizarro, tá? Então é toda uma virada que eu realmente acho que não conecta bem com uma trama que estava parecendo ser interessante. Mas de qualquer forma, apesar de tudo isso, ainda assim, o triozinho de 3 mosqueteiros, Finn, Garrett e Cotter, escapam pro norte nessa mistura de aventura com um mistério do desconhecido, e eu acho também interessante como o jogo não minimiza o quanto eles estavam mal preparados, pois algumas das cenas que vêm depois são justamente sobre a comida tá acabando, sobre eles não terem preparado isso direito, e sobre como todos eles estão com muito medo de morrer. Perfeito, é esse tipo de lógica interna funcional que eu procuro no mundo de Game of Thrones, a obra que vem do desejo de George Martin de entender a política de imposto do Aragorn, tá me entendendo? E gente, todas as críticas do mundo podem ser feitas a esse jogo, algumas com mais base na realidade e outras com menos base, mas uma coisa todo mundo tem que concordar, do hater mais ferrenho ao fã mais lunático, não tem como não dizer que o grande momento de Game of Thrones, a Telltale Game Series, não acontece lá no final do 5º episódio. Aquela decisão que acontece ali é a decisão para engolir todas as decisões. O contexto é o seguinte, Asher Forrester finalmente ruma para casa com o seu grande exército de lutadores das arenas de Meereen, e é engraçado aqui, né, só um parênteses, o quanto parece que é muita gente, mas daí vem um shot que é meio que 15 pessoas, assim, realmente mostrando a limitação do orçamento, mas beleza. Ele tá vindo com a Beskha e uma trupe de guerreiros muito estranhos, e são todos recepcionados por Roderick Forrester, o próprio Forrester tá ali em carne e osso, numa cena de reencontro que com certeza sofre um pouco por ser animada nesses modelos batatescos, mas ainda assim sucede, convence. Mas é tudo contexto para o que vem exatamente agora, o que sucede que eu considero nada mais, nada menos do que cinema. What? Get that gate open! Asher, no! It's been a while since I killed any White Hills. Gente, simplesmente brutal. Brutal, simplesmente brutal. Aqui o jogo te deixa a escolha mais pesada do jogo inteiro. Quem tu vai salvar? O Roderick, que na minha run finalmente encontrou amor com a Helena, que pode levar a casa a outros caminhos, que é a esperança da mãe dele? Ou Asher, o filho redimido, o pirata carismático, o irmão de batalha de Beskha, o cara que não teve medo nem de um dragão, muito menos da rainha dos dragões? Qual deles que vai se salvar? Que escolha, meus amigos e amigas, que escolha! A essa altura eu já tava tão bitolado nas tramas de sentido questionável desse jogo, ou nas implicações daquelas relações com o que acontece com o canon do Game of Thrones, que essa aqui me tirou completamente do eixo. Os jogos da Telltale são cheios de escolhas e ainda mais cheios das ilusões delas, mas os melhores momentos deles têm sensações exatamente iguais a essa. De que não tem uma resposta certa, de que tu realmente está entre uma escolha ruim e uma pior, e que qualquer uma das opções vai alterar fundamentalmente
tudo que tu conhece. Exatamente o que temos aqui na escolha do final do 5º episódio. Quem que vai se salvar? É muito forte. Eu escolhi o Roderick amargamente, mas não julgo também quem escolheu Asher. Roderick se salvou, mas é triste saber que nem em um momento como esse os Forrester conseguem sossego. O que é o Northgrove? Vamos começar com isso. Essa pergunta aparece quase que desde o início do jogo e nunca mais deixa a trama do Garrett, voltando sempre que pode como objetivo ou justificativa das ações dele. Depois dos maus bocados que eles passam além da muralha, o trio de desertores acaba encontrando a irmã do Cotter e é com ela, fugindo de zumbis, que eles se encontram finalmente no tal do Northgrove. No meio do caminho, o Finn fica para trás, falecido de uma maneira até um pouco sem graça. Mas o urso polar e o espetáculo roubam a cena para te sinalizar que estamos finalmente no maldito Northgrove. Mas afinal, o que é o Northgrove? É um castelo mágico? Uma solução contra a ameaça dos White Walkers? Um repositório secreto de Ironwood? Nada disso. Apesar de toda a aparência mística e secreta, é um bosque normal. É um bosque normal, é isso. O que é importante, na verdade, não é o bosque, e sim os residentes dele. Uma população estranha de pessoas que meio que não falam, exceto por dois. Josera e Ysera Snow, dois bastardos de Gregor Forrester. Josera é um warg, o urso polar em questão, e diz que seu pai os enviou para além da muralha por vergonha. Já Ysera, que parece ser uma feiticeira, eu acho, diz que o pai enviou eles para o norte para que pudessem cultivar os seus dotes. É isso. É literalmente isso. Eu entendo e até consigo ver se a ideia fosse traçar um paralelo entre Gregor Forrester ser menos nobre do que se imaginava com a ideia do Ned Stark. E que na verdade ele clama pelo Northgrove porque antes de morrer estava pensando nos bastardos. Como se essa mensagem de que The Northgrove must never be lost fosse até uma certa declaração de amor. Mas se fosse isso, que o jogo não tomasse para essa trama um tom misterioso, um tom de olha que segredo interessante, mágico e misterioso, que só não acaba dando em resultado nenhum. Corrijam-me se eu estiver errado, mas o bosque não tem nenhuma propriedade mágica ou nada demais. Qual o sentido então? Pra que tanto mistério? Tem uma veia mais sinistra por baixo dessa história do Northgrove que não é nem tão explorada na minha visão, que é justamente a situação dessas pessoas meio zumbificadas, reanimadas ali pelo que o jogo declara como magia de sangue, que eu entendo, tá na minha interpretação, que são formas até de warg reverso. Me parece que a Ysera coloca almas de animais em corpos humanos que já estão sem alma, mas tudo isso é eu interpretando, porque o jogo deixa todas essas definições em aberto. Pensa numa necessidade de complicar o que é simples, cara, eu realmente não entendo. Já tem tanta coisa no jogo, será que a gente realmente precisava mesmo de alusões mal aprofundadas à magia de sangue? Eu não consigo ver base nisso, mas o jogo insiste ainda em te levar a uma escolha sobre reanimar o Cotter ou dar uma morte honrada, que até tem um peso mínimo, mas não serve de maneira nenhuma como algo impactante. E menos impactante ainda é o final da história do Garrett, porque depois de tudo isso que ele passou, do início no Casamento Vermelho a se juntar a Night's Watch, da relação com Frostfinger, a toda a quest por trás do Northgrove, a escolha final dele pro jogo é: fique aqui com a gente no bosque se preparando pro que vem aí, ou então vamos abandonar o bosque para arrumar com o nosso exército de mortos-vivos para a defesa de Ironrath, porque eles precisam de nós. I'm a bit confused. Cara, como que tu vai passar pelo Blackgate? Tá, tu não vai passar então, tu vai navegar por Eastwatch. Como? Me responde, por favor, como? Tu é um desertor, porra. Não vai colar atravessar a muralha com o exército undead, simplesmente não vai colar. O que acontece com desertores? Acontece exatamente a mesma coisa que aconteceu lá no primeiro episódio. Tu só tem uma roupa, cara, vai ficar evidente que tu é um desertor. E como que esses mortos-vivos de Araki vão atravessar a muralha, que obviamente é uma barreira mágica? Não é assim que a banda toca, cara, mas é assim que acaba a história do Garrett, com o primeiro de alguns ganchos pra segunda temporada. Oh. Mas como que fica a história da Mira, então? Bom que tu perguntou, te explico, não tem problema.
porque essa aqui talvez seja a maior definição de misery porn que eu já vi na história dos videogames. A Mira só sofre, é bizarro, ela só sofre, é a história mais triste das 4, inclusive, tá? Nada que ela tenta fazer dá certo, nenhum plano que ela consegue conjurar dá em algum lugar e chega a ser até cômico quantas vezes ela erra consistentemente. A única coisa que ela consegue ter controle é a própria dignidade, e mesmo essa dignidade é desafiada várias vezes. Tenta fechar um acordo com Tyrion, dá errado. Tenta pedir ajuda pra Margaery, dá errado e ela acaba alienada. Tenta sobreviver e causa uma morte. É corrigida a Cersei por interrogar o Tyrion, não consegue nada. É perda atrás de perda atrás de perda, mas ainda assim a personagem continua tentando, de novo, e de novo, e de novo. Mas no episódio 6, finalmente a gente tem pra ela um beco sem saída. O conspirador que mandou um soldado atrás dela é revelado como Rickard Morgan, um dos comerciantes que tu interage mais cedo no jogo. E bem, o cara não esconde nem um pouco quais as intenções dele. Ele quer que tu saia da competição pela madeira ali de um jeito ou de outro. E como ele tem o teu segredo nas mãos, ele te apresenta duas opções. Ou tu casa com ele e aceita viver como uma esposa submissa, providenciando um herdeiro atrás do outro, ou tu pode aceitar que o teu destino vai ser o abate. Eu joguei seguindo o que eu acredito que seria a moral da Mira. Eu mandei ele pro inferno e fiz o que eu queria, preservei a minha dignidade custe o que custar. Mas na minha visão, o que se sucede realmente faz tu questionar as tuas escolhas. Gente, até o último minuto eu achei que alguma coisa ia acontecer. Ou que a Cera ia te salvar, ou que havia um decreto da Margaery, alguma coisa, mas nada. A escolha da Mira é realmente entre o terrível e o sinistro. Mas a cena dela sendo executada injustamente é muito, muito deprimente. Não tenho o que dizer, é muito triste. É poderoso de certa forma, porque no fim nada salva ela, mas ao mesmo tempo é difícil de não questionar a trama que colocou ela aqui. Eu não quero remexer a questão do quão pouco sentido faz ela ser uma aia da Margaery Tyrell, mas até se tu for ver, um dos motivos dela ser executada é que ela justamente é a única nortenha remanescente na corte, sem nenhum sistema de suporte para ajudar ela. Tem também o fato de que com Tommen no poder, isso dificilmente aconteceria desse jeito, e ele já é o rei a essa altura, então acontecer uma execução dessa, assim, sem julgamento, sem nada, agora que a Margaery tá em boa relação com ele, não faz sentido nenhum. Mas ainda assim, Mira Forrester é executada sozinha em King's Landing. Ou, se tu quer optar por essa rota, casada à força com um crápula que já deixa claro que vai agredir ela. Então assim, Jesus Cristo, né, gente? Seven save us. A trama que falta então é a de Ironrath, que pode continuar ou com Rodrik ou com Asher, dependendo do que tu escolheu. Mas infelizmente não tem mais nenhuma agência significativa depois daquela escolha intensa do episódio 5. O sabor das narrativas até vai mudar, e se com Asher a gente tem uma coisa mais cheia de intriga, com veneno e subterfúgio, com o Rodrik a gente tem um confronto mais direto com as forças Whitehill. Mas não importa, porque o resultado é o mesmo. Independente da tua mãe morrer na mesa ou no ataque, independente de matar o Griff ou o Ludd, Ironrath vai sempre ter os seus portões debulhados pelas armas de cerco dos Whitehill e o castelo vai cair de um jeito ou de outro. Pelo menos é uma sequência bem intensa, cheia dos infames Quick Time Events, mas que não te poupa de mostrar o sangue do povo de Ironrath derramado. É brutal e entrega Rodrik ou Asher quase que à beira da morte, salvo apenas pela sorte e pelo conselheiro na hora certa. A última cena do jogo, depois até dos cards que posicionam o fim das histórias de cada personagem jogável, é uma espécie de epílogo que mostra o Rodrik gravemente ferido após escapar com sucesso do saque de Ironrath ali. Ele é encontrado à beira da morte, bem dizer, pela Talia, a única Forrester que não sofreu desproporcionalmente ainda. Ela e Duncan encontram ele, ou ela e Gwyn, se for o Asher no caso, e saem mancando dizendo que vão superar isso. Em outro lugar, a Beskha cavalga à distância com Ryon embaixo do braço. Os Forrester não foram extintos. Ainda. Aqui que a porca torce o rabo.
Olhar para a história desse jogo, ainda mais depois de terminar, sem medo de spoilers, é ver que vários dos momentos de tensão surgem da ideia de que uma escolha diferente poderia ter te salvo disso ou daquilo. São várias as cenas, várias as possibilidades, mas a verdade triste é que 90% dessas escolhas trazem mais a ilusão de escolher do que uma escolha de fato. Desde a escolha do sentinela, desde antes na verdade, desde o Guard reagir ou não contra os Bolton, que o nosso destino já está selado. Não importa o que o Garrett faça, ele sempre vai ter que ir pra muralha, e não importa o sentinela que o Ethan escolha, o outro sempre vai ser o que te trai. A própria morte do Ethan é outro exemplo disso. As escolhas não importam tanto quanto a gente gostaria. É fato, lógico, que seria muito mais complicado e caro bolar alternativas profundas de gameplay para todas essas escolhas. A Telltale não ia ter dinheiro para isso. Mas então eu trago outra questão. Por que se complicar tanto? Será que o melhor para esse jogo não seria de repente tentar focar tudo num núcleo só? Ao invés de uma história que tenta cobrir o mapa mais amplo de Westeros possível, talvez fosse mais produtivo focar só no norte, só nas tramas e histórias da rivalidade entre os Whitehill e os Forrester, já que rendem tantos bons momentos. Seria com certeza melhor do que Malcolm Forrester resolver ficar a serviço de uma rainha que ele não conhece, isso eu te garanto. Pega por exemplo uma das cenas mais legais da Mira, que acontece lá no início, naquele confronto dela na Sala do Trono. Tu fala com a Margaery antes dessa cena e nesse diálogo a Margaery fala de como tu não pode desagradar a Cersei. É importante que mantenhamos uma boa relação com a rainha, famosíssima por ser rancorosa. Beleza, chegando na Sala do Trono, se tu faz o que a Margaery pediu e dá uma mentira favorável à coroa, o que acontece? Pois a Margaery guarda rancor disso e a decisão é posicionada como se tu tivesse comido bola. Se tu faz o contrário, tu resolve então exaltar a Margaery na frente da rainha, o que acontece então? A Margaery fica agradecida, mas guarda rancor por tu ter desobedecido ela. Literalmente não tem como ganhar com essa gente, entendeu? Outra decisão assim, nessa mesma veia, que eu acho que não faz nenhum sentido, é a reação da Daenerys quando tu fala da Beskha ter matado o escravagista lá. Tipo, por que essa é a resposta dela? Por que ela reage assim? Porque o jogo quer te fazer sentir que tomou uma escolha, então ele descaracteriza o personagem só pra tentar te punir, mesmo que seja de uma maneira abstrata que não faz sentido. Essa decisão me lembra muito da que recai sobre o Garrett quando o Bridge ataca ele lá na muralha, que a gente já falou. De que adianta tu não tentar lutar? Não adianta, o conflito é inescapável, assim como a palestrinha sem nexo e mal dublada que o Kit Harington quer te enfiar a goela abaixo. Sai fora, cara, sai. I don't want it. Algumas escolhas até têm peso, como o fim que tu pode dar pro Cotter ali, ou então a opção de revelar ou não o segredo da Beskha pra Daenerys. Mas outras, como a relação com o guri do carvão lá, ou então contar a verdade ou não pro Frostfinger, são coisas que não vão alterar em nada a história. A relação da Mira com o guri não muda independente de nenhuma escolha, exceto a última, que nem envolve ele diretamente, e sim se a Mira decide se entregar nas mãos do Morgryn ou aceitar a própria morte. E se parece que o Ramsay vai abandonar o conflito Whitehill versus Forresters porque tu prendeu o Griff, não tema. De qualquer jeito ele vai abandonar a treta e o problema sempre vai acabar no mesmo lugar. Um adendo sobre o Ramsay até, tá? Falando de algo que não comentei antes. A gente fala de dublagens, mas esse cara aqui, ele também é dublado pelo ator da série, né? E se com o Jon Snow a gente tem um trabalho muito preguiçoso, com o Ramsay, o Iwan Rheon, que eu acho que é o nome dele, botou tudo que ele podia pra fora. É evidente o quanto esse cara se diverte muito dublando esse personagem, e isso com certeza transparece no jogo. Olhando pro panorama de jogos da Telltale, num aspecto mais geral, dá pra ver o quanto nessa empresa sempre existiu uma confusão na questão das escolhas. Eu joguei vários desses jogos, da série do Walking Dead ao Wolf Among Us, do Batman ao Game of Thrones, e isso acontece em vários desses jogos. No caso do Game of Thrones, é óbvio que os devs e roteiristas sabiam que o jogo não poderia ter escolhas infinitas e que todas as ramificações nunca poderiam ser abordadas. Afinal, esse produto teria que ter um dinheiro infinito para atender esse escopo gigantesco. Mas essa visão nunca foi passada para o time de marketing ou para os CEOs, e se foi passada eles decidiram ignorar, assim, porque eles divulgam os jogos sempre como se todas as tuas escolhas fossem absolutamente importantes. The Walking Dead foi por muito tempo o produto flagship da Telltale, e até entendo que de modo geral ali os jogos conseguem carregar um pouco mais de peso às suas escolhas. O negócio de tu fazer o transporte de um save de uma temporada do jogo para outra aumenta ainda mais esses impactos.
E me parece que o Game of Thrones da Telltale foi feito sonhando com esses mesmos moldes, sonhando com o sucesso que o primeiro Walking Dead fez. E bom, a história provou que não foi assim, né? Mas assim, indo até mais no detalhe, eu acho que a escolha ser mais uma ilusão do que qualquer coisa não prejudica, por exemplo, a primeira temporada do Walking Dead Telltale. Tem uma decisão ali, e spoilers aqui pro final da primeira temporada, tá? Mas tem uma decisão que representa bem isso. A amputação ou não do braço do Lee. A cena dele sendo mordida é muito forte, e se tu jogou esses jogos com a mínima vontade, é impossível a essa altura tu já não ter criado uma afeição a esses personagens. A mordida, quando acontece, vem com um choque brutal, e no início do finale do jogo tu tem que escolher, corta ou não corta o braço. A decisão não muda o final, o Lee morre igual, mas a escolha de amputar resulta numa cena tão brutal, tão visceral, que não tem como o teu Lee não sair mudado daquilo ali. O teu Lee, aquele que existe só na tua casa, na tua cabeça, esse que tu sente respondendo aos teus comandos. Esse sofreu com aquilo, e o final dessa versão dele é ainda pior, ainda mais triste. Então não muda o final diretamente, mas o gancho emocional dele ainda muda, saca? Eu adoraria que essas porradas emocionais estivessem presentes ao longo de todo o GOT da Telltale, mas esse não é o caso. É até bizarro que exista um material aludindo a essa agência do jogador, a mudar a história, etc, naquele featurette que tem da Sony ali. Mas é claro que isso é muito mais atribuído aos atores não fazerem muita ideia do que é o jogo do que qualquer coisa. Porque no fim, ele tem momentos fortes, a morte do Ethan, a escolha entre o Ashley e o Roderick, mas não é o suficiente. E os outros momentos, os momentos fracos, esses jogam completamente contra qualquer ilusão de escolha. Culpar o Gareth por autodefesa, terminar a história da Mira desse jeito, destruir Ironrath assim, não dá, cara. Não dá. Simplesmente não dá. Todo mundo se fode muito em Game of Thrones a Telltale Game Series, especialmente se for um Forrester. O patriarca morre com quase todo o exército, o filho mais novo é preso e foragido, o segundo mais novo é assassinado no próprio hall na frente da família toda, a filha mais nova fica sem casa, a mais velha morre a meio continente de distância, o segundo mais velho pode morrer e o mais velho vai morrer se o segundo não morrer. É uma sequência de eventos e cenas cada vez mais deprimentes, que é ainda multiplicada pelo desmanche da Telltale que resultou no cancelamento de qualquer possível segunda temporada do jogo. É lógico que muitas das tramas foram deixadas como pontas soltas para uma segunda temporada de redenção, mas a Telltale implodiu e com isso ficamos de pau na mão esperando uma metade de história que nunca veio. O que fica então é uma história muito triste, onde tu investe 10, 12, 15 horas em ver todos os personagens que tu gosta torturados, espancados e violentados de diversas formas. Os roteiristas são realmente muito criativos em te fazer passar pro problema. E apesar daqueles cards que passam no final a lá New Vegas, eu não consigo me afastar da depressão que vem ao terminar esse jogo. É muito deprimente, porque até o final, até o último momento, tu espera uma cavalaria que nunca vem. Teus personagens são fadados ao fundo do poço, esperando uma redenção que foi cancelada por má gestão financeira. Fica um gosto de quero mais muito azedo, amplificado pela saudade daquilo que nunca viveremos nessa segunda temporada hipotética. É uma experiência muito singular e uma experiência que não tem como ser descrita de outra forma que não como o jogo mais triste do mundo. Eu nunca vi em meus mais de 20 anos jogando videogames um jogo que se propõe a entregar um final tão desolador. O produto final, depois de 6 episódios espaçados ao longo de quase um ano, é realmente a coisa mais triste que um videogame já me proporcionou. Mas pra ser sincero, eu acho que é um negócio que ainda assim vale a pena. É bizarro, mas eu acho que ainda assim vale a pena. Tipo assim, pera aí, cara. Como que tu não vai querer jogar o jogo mais triste do mundo? É o único que vai te causar isso. Vale nem que seja pelo turismo de tragédia. E ainda é possível que tu ache nesse jogo o que gostar. Mas já que a essa altura a gente tá até o pescoço no mundo da fantasia, eu acho que é interessante de imaginar o que poderia ter sido. Como teria sido Game of Thrones, a Telltale Game Series, que não tivesse se inspirado na TV e sim nos livros.
Claro, se apoiar na TV é uma muleta muito fácil para divulgação, mas não é como se não fosse haver nenhum interesse no jogo se fosse uma adaptação direta do mundo dos livros. E isso eu acho que salvaria esse jogo de muitos problemas. Ao invés de gastar fortunas com os cachês de atores quentes do momento, gasta um pila bem bom em fundamentar esse mundo melhor, em roteirizar essa bagaça até que o material se sustentasse sozinho. Só de pensar nas artes deliciosas que veríamos realizadas no mundo real, só de pensar na possibilidade de ver esse trono realizado em 3D, eu já me animo pra cacete. Seria bom demais. E ainda existe também, tá, um ponto a ser feito sobre como adaptar o material original livraria o jogo de alguns dos maiores problemas de texto. Ao invés de ter que inventar uma trama que conecta uma casa minúscula do norte com o Reach, ao invés de ter que arrancar os cabelos para achar alguma lógica em Malcolm Forrester ficar para ajudar a Daenerys, ou então entender que porra seca que é o North Grove, tu pode focar em diversas das subtramas pré-existentes. Quer intriga? Situa o cara em White Harbor preparando a vingança dos Manderly, ou então coloca o cara a cara na muralha com as tretas de Mance Rayder, Jon Snow e Stannis, ou então joga o cara no meio da guerra eterna das Riverlands. Tem pra todo gosto, pra todo timbre que tu quiser. Imagina uma história ambientada no 5º livro, tu ali em Winterfell enquanto tá morrendo Bolton pra lá e pra cá, tá nevando pra porra e não faltam traidores dentro desse castelo. Puta que pariu, cara, tem uns 30 ganchos dramáticos perfeitos já setados pelos livros. Que pena que a Telltale optou por adaptar a TV. Eu entendo o risco comercial, mas que pena, teria nos salvo de muita dor. É engraçado como as coisas são às vezes, porque Game of Thrones, a franquia responsável por botar a fantasia no mapa de novo depois do Senhor dos Anéis, um titã comercial de milhões e milhões e milhões de dólares, até hoje não teve um jogo decente na sua biblioteca. Tem algumas tentativas de coisas diferentes, outras que viraram Lost Media e várias porcarias de celular. Esse ano mesmo eu acho que já saíram uns 2 novos caça-níqueis de celular e a HBO sem vergonha nenhuma ainda promove essas merdas. Dizem que o jogo de 2012 é interessante, eu nunca joguei, mas ele tá aqui salvo na minha wishlist para alguma compra futura. Mas por enquanto, apesar de 11 temporadas de televisão divididas em 3 spin-offs, ainda não existe um jogo AAA que entrega a experiência que essa franquia pode trazer. Em algum momento desse ano é para sair o tal Game of Thrones War of Westeros, que promete uma experiência RTS possível de single ou multiplayer. E admito, o jogo parece interessante, tá? Mas é difícil de ter esperança, porque daí anuncia, promete e quando vê, sai um negócio desse, assim, é complicado, e tudo é possível realmente. Mas no cenário atual que a gente tem de Game of Thrones hoje, na publicação desse vídeo, tu só consegue viver esse universo de verdade com qualidade se tu for pro mundo dos mods. Tem aquele do Mount & Blade, tem o do Crusader Kings 2, tem o de Minecraft, mas gente, o de Crusader Kings 3 é excelente! Pela madrugada, o troço é bom demais. Eu comecei a jogar faz muito pouco tempo, mas olha minhas senhoras ali, bem bonitinhas já, tá? É mais culpa minha da qualidade do jogo do que qualquer coisa, talvez. Mas esse eu te afirmo, funciona bem demais. E é muito massa ver um troço tão expansivo, tão detalhado, que constantemente é atualizado e, acima de tudo, feito por fãs, de graça, por gente que ama essa franquia como eu e alguns de vocês que estão vendo esse vídeo. É muito massa mesmo, inclusive tá ali a Ironrath, tá? Bem bonitinha do lado de Winterfell. Olha essa White Harbor, cara, olha essa Pike, Highgarden então, meu, feita igualzinho aquela arte linda, maravilhosa, coisa linda, bem certinho, recomendo muito a experiência. Mas tá, depois desse enrosco todo, como que ficou a Telltale então, né? Como que ficou a empresa que botou o jogo mais triste do mundo no mundo? Bom, a empresa sofreu um verdadeiro desmonte. Vendeu quase tudo que podia para outras empresas, teve que se defender de um justíssimo processo em massa e acabou sendo ressuscitada através de uma necromancia pela LCG. Eles voltaram meio capengas, com meia dúzia ou menos de meia dúzia de licenças restantes, então nem adianta tu te animar, porque nesse vai e vem a licença do Game of Thrones foi perdida nas areias do tempo. Se eu não me engano, ficaram com Batman, Wolf Among Us e meio que deu. Eu sei que por algum milagre conseguiram garantir os direitos de The Expanse, a série que foi criada pelo Ty Frank, justamente o assistente do Martin que ajudou eles com consultoria para fazer o GOT Telltale. The Expanse é uma franquia que eu nunca adentrei, então eu não posso ainda comentar a qualidade do material, mas tem interesse, confesso.
Agora, sobre o Game of Thrones segunda temporada e cancelamentos, que aconteceu uma coisa interessante durante a pandemia, acho que foi ali por 2020 ou 2021. O ator Alex Jordan, que faz a voz do Asher, fez uma live stream beneficente com algumas das pessoas que trabalharam no jogo, onde eles jogaram 2 episódios dos 6 e acabaram comentando sobre os futuros prováveis que podiam acontecer se tivesse acontecido uma segunda temporada. Mas até isso, que é uma coisa que é interessante para ter um fechamento da história, acaba no final um pouco deprimente, porque o que eles revelam é que nem existia muito plano para continuação. Tipo assim, eles nem tinham começado a rascunhar a coisa toda ainda. É triste, mas é o que foi dito. Eles mais ou menos estavam começando a desenhar essas histórias e não sabiam muito bem para onde que a coisa ia ir. Eles tinham ideias de que talvez a história fosse virar mais pro Ryan e pra Beskha e se distanciar mais da TV, mas também consideravam que a Talia pudesse ser um personagem jogável. Essa última eu até acho interessante, porque a Talia pra mim é um dos personagens mais originais. Mas assim como muito do que tange Game of Thrones, a Telltale Game Series, as coisas mais legais acontecem só na nossa cabeça, porque jogando é o jogo mais triste do mundo. Mas com essa, senhoras e senhores, eu agradeço a todos pela audiência. Obrigado por assistirem a mais esse vídeo e obrigado mesmo por me permitirem fazer um vídeo desse tamanho falando de uma obra que eu gosto tanto. Independente das críticas, da encheção de saco com possíveis furos da trama ou qualquer coisa, foi muito divertido passar por essa experiência. Desde a primeira vez que eu joguei esse jogo em 2024, a rejogada dele agora, com todas as discussões de roteiro que tive com meu amigo e parceiro Vitor Chagas. A gente inclusive aproveitou o embalo e gravou um podcast exclusivo indo mais a fundo no panteão de jogos de Game of Thrones, que vai ficar disponível apenas, única e exclusivamente para os membros deste canal nessa semana ainda, tá? Então aproveita se tu não é membro e vem junto, porque o nosso clube tá valendo bastante a pena. Por um valor simbólico, tu tem acesso a mais de 15 podcasts só pra ti, bem como a todas as lives que já fizemos. E acima de todas essas coisas, tens também acesso ao grupo secreto, onde debatemos pautas, comentamos as notícias do mundo dos games e muito mais. Vem que tem, papai, mamãe, tio e tia. Obrigado a todos mais uma vez pela audiência e agora bora continuar essa conversa nos comentários. Deixa teu like, confere a nossa loja e bora aquecer esse papo. Tu já jogou esse jogo? Curte ainda o Game of Thrones? É uma daquelas pessoas loucas que diz que o final nem foi tão ruim assim? Conta pra nós. Iron for mais e tchau vocês! This is the stuff, Lino.